Reaberta a sessão. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 73.7/2019, autoria do deputado Sargento Lima. Projeto de Lei 102.6/2019, autoria do deputado Márcio Machado. Projeto de Lei 114.0/2019, autoria do deputado Felipe Estevão. Proposta de emenda à Constituição, PEC 3.1/2019, autoria do deputado Bruno Souza e outros. Pedido de informação 520, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca da previsão para que os núcleos de convênios do governo entrarem em funcionamento e servirem de base para atender às demandas dos municípios. Em discussão. Com a palavra, o autor do pedido de informação, deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, mesa-diretora, deputadas, deputados, o público se faz presente. Pedido de informação relacionado, senhor presidente, aos núcleos de convênios do governo. O governo anunciou que teriam núcleos de convênio para que pudesse qualificar os servidores e assim fazerem os projetos adequados para a captação de recursos. Pergunta é: considerando que as agências de desenvolvimento regional foram extintas e que as associações de municípios aceitam ceder sala de suas instalações para abrigar o núcleo de convênios do governo, qual a previsão para que as referidas unidades entrem em funcionamento para que sirvam de base para atender às demandas dos municípios relacionadas especificamente ao governo do Estado? E assim eu peço a vênia e a aprovação dos nobres deputados para que possamos encaminhar o referido pedido de informação. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 521, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do resultado da auditoria realizada no Hospital Tereza Ramos pela Controladoria Geral do Estado. Em discussão. Com a palavra, o autor. Obrigado, senhor presidente. Reafirmo votos de estima e apreço a vossa senhoria, aos deputados, assessores, o público se faz presente. Pedido de informação referente à auditoria realizada no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, para que a gente possa ter os dados em mãos do que aconteceu nessa auditoria, uma vez que foi feito um levantamento muito intenso, tanto da nova ala quanto dos serviços prestados, trazendo pela mídia algumas informações que clínicas particulares estavam fazendo procedimentos que deveriam ser feitos lá no hospital, mas sendo pagos pelo dinheiro público. Então, exames de alto custo, passando pelas clínicas, uma vez que está vedado por lei. Então, dessa maneira, peço também a aprovação do referido pedido de informação aos nobres deputados. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 522, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da transferência do Hospital Celso Ramos, do Hospital de Florianópolis, devido ao incêndio ocorrido no mesmo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 523, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do uso, venda e fiscalização de substâncias para emagrecimento no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 524, autoria do deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos equipamentos de tomografia e ressonância magnética sem funcionamento no Hospital de Maternidade Tereza Ramos, no município de Lages. Em discussão. Com a palavra, o autor do pedido de informação, deputado Jair Mioto. Senhor presidente Mauro de Nadal, estive na cidade de Lages e é uma reivindicação recorrente da comunidade, em que pese, é claro, a auditoria que está sendo feita e tal, mas o que a população quer é o efetivo funcionamento do hospital, com os equipamentos devidamente instalados, funcionando. Então, é uma reivindicação muito forte em Lages, tivemos reuniões lá e a população nos trouxe esse pleito, então quero somar-me aqui. Vejo que tivemos várias indicações aqui da área da saúde, porque saúde é essencial, é o principal. Então, o nosso
nosso pedido de informação é justamente para que, em que pese que se trabalhe a questão de auditoria, enfim, mas que a população tenha efetivamente o atendimento das suas necessidades básicas de saúde. Eu tenho certeza que o secretário e o governador estão sensíveis a essa demanda, por isso esse deputado está reforçando o pedido da comunidade. Peço vênia aos nobres deputados. Aí na discussão, com a palavra o deputado Márcio Machado. Cumprimentar o deputado Jair Mioto pelo referido pedido de informação, uma vez que esse tema recorrente de minha autoria, sempre estou solicitando informações, pedindo que sejam consertados os equipamentos, sugerir que o equipamento de ressonância magnético novo, que para a nova ala, seja instalado. O secretário comentou que está esperando a abertura da nova ala, que não vai instalar, porque tem que tirar esse equipamento, levar para o outro setor, e que também estaria em encaminhamento já a licitação para poder fazer o conserto desses, tanto do equipamento de tomografia como de ressonância magnética. Depois o secretário comenta que não vai mais fazer o conserto da ressonância magnética, que será feito através dos convênios com as clínicas particulares. Então, é muito importante, de fato, deputado Jair Mioto, este pedido de informação. Eu aguardo também com grande entusiasmo para que a gente possa analisar o que vai ser dito pelo secretário. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 525, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca da realização de obras na Serra do Rio do Rastro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 526, autoria do deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública e ao chefe da Casa Civil informações acerca da previsão para o aumento do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil no município de Timbó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 491, autoria do deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o presidente da Federação Catarinense de Municípios pela realização do Congresso de Prefeitos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 492, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares da senhora Marilúcia Silva Costa pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 493, autoria do deputado Volney Weber, apelando ao presidente da República para que se posicione contra o projeto que prevê a instalação de 4 novas praças de pedágio ao longo da rodovia BR-101, no trecho sul do estado de Santa Catarina. Em discussão, com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. O deputado Volney Weber está em Brasília e, na verdade, o Tribunal de Contas da União aprovou. Nós tivemos um almoço hoje na presidência com a bancada do Sul e não há dúvida nenhuma que as 4 praças de pedágio em São João do Sul, Maracajá, Araranguá, Tubarão e mais a Praça de Palhoça realmente é uma exorbitância do número de praças. Isso vai prejudicar muito a nós. Nós sabemos que é uma licitação diferente da do norte do estado de Santa Catarina, no preço, né, Zé Milton? No preço de R$ 4,40 praticamente, lançado com deságio, pode ter um desconto, mas são valores expressivos, por isso que essa reconsideração é super importante. Nós apoiamos esta moção do deputado Volney Weber através da bancada do Sul. Com a palavra o deputado Maurício Kudilark. Senhor presidente, eu acho que é questionável esse posicionamento, porque se fizer o menor número de pontos de pedágio, vai ser uma taxa só naquele ponto. Aí 2 municípios próximos que precisam de ligação vão pagar o total daquele trajeto que vai ser dividido em vários pontos de pedágio. Então, quem quer ir de Araranguá para o sul vai pagar só uma taxa. E se fizer 2, mas se fizer só se tirar um ponto, daqui a pouco vai pagar o valor integral. O pedágio é um valor que é calculado do início ao fim, dividido em praças de pedágio.
Se ele é só numa no meio, aqueles que vão ficar próximo ali, que vão precisar, vão pagar uma conta muito maior. Então, olhando a nível de iniciativa, e já tive em reunião como é debatido essa questão, eu acho que é bem questionável. Só por isso eu me abstenho. Não quero que ninguém pague mais, nem que alguns dos municípios próximos à praça de pedágio paguem mais quando deveria ser compartilhado com todo o trajeto. Aí na discussão, com a palavra a deputada Ada Lili Faraco de Luca. Obrigado. O deputado Scudilacci, o senhor acha normal 50 quilômetros de distância o sujeito pagar 2 vezes? Pare e pense, quem mora em Maracajá e trabalha em Araranguá? Mas ele vai pagar quando 2 ou vai pagar numa 2. Depende, vai pagar um valor Eu acho muita praça. Falei hoje na reunião, eu acho muita praça uma perto da outra. Eu não vejo nos países desenvolvidos essa loucura, né? Nos Estados Unidos eu não vejo em lugar nenhum, tá? Então eu não concordo, mas a lei é federal, governo federal que decida. Aí na discussão, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, é algo para se refletir, né? Primeiro nós fizemos a rodovia com dinheiro público e agora nós vamos conceder ela e vamos pagar para andar. Nós já pagamos uma vez para fazer, pagamos o IPVA e vamos pagar. Até aí tudo bem. O problema é os valores. As audiências públicas que a NTT fez aqui em Santa Catarina, todas as reivindicações e colocações feitas por lideranças, prefeitos, futuros usuários, nenhuma foi respondida. Não responderam, não deram resposta. Tem trechos da BR-101, como em Araranguá, que são quase 7 quilômetros, que vai ficar perdido no meio. É uma rodovia federal que não vai ter pai mais, nem o DENIT, nem a futura concessionária. Uma rodovia que já está pronta, o pedágio vai ser mais caro do que o trecho norte, cuja distância é 80 quilômetros cada um posto de pedágio, o valor menor, e nós não temos que fazer um contorno viário de sei lá quantos milhões que tem que ser feito aqui em Florianópolis. Então, há algo de estranho nesse processo da NTT. Nós pretendemos, estamos estudando um caminho para entrar judicialmente contra esse edital por não responder às questões que as lideranças colocaram nas audiências públicas, não levar em consideração pelo valor alto, inicial muito alto, do valor do pedágio e também por ficar alguns trechos da rodovia abandonada, vão ficar largada ao léu ao longo dos anos. Então merece uma reflexão, aproveitar aqui os colegas deputados para deixar ciente dessa realidade que preocupa a todos nós do sul do estado, especialmente aos deputados daquela região. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Quero manifestar referente à moção legislativa das praças de pedágio. Pedágio nada mais é que a neocolônia que o Brasil se faz presente através de contratos sociais. No Rio de Janeiro, as praças de pedágio por dia é R$1 milhão por dia de lucro. Então o que acontece? Você pavimenta com dinheiro público, organiza o trecho e depois entrega para a iniciativa privada dizendo o seguinte: eu sou incompetente, eu não tenho condições de cuidar, uma vez que você entrega para a iniciativa privada ganhar milhões e milhões em cima do povo brasileiro. Então nada mais é que as praças de pedágio um novo tipo de colônia, mas não com invasões dos impérios, mas sim através de contratos no qual prejudica a sociedade, ainda mais 4 praças de pedágio. Você entrega a faz. Agora, eu até concordo com uma praça de pedágio se entregasse num local onde não tinha asfalto, não tinha mobilidade, aí eles vão constrói. Agora, você entrega para receber apenas o dinheiro. Por que não entrega, então, para uma associação de municípios? Por que não entrega para uma associação de hospitais, para que faça a gestão e aquele lucro, aquele dinheiro seja entregue para a manutenção dos municípios ou dos hospitais? Ou, por que não se faz uma praça de pedágio com valor real? Quanto custa para fazer a manutenção? Custou ao ano X mil reais, então divide
para aquelas pessoas que passam ali, para ter uma praça de pedágio econômica, justa, e assim a gente possa realmente fazer valer o nosso direito. Agora, tudo para iniciativa privada, enquanto o governo mostra sua inoperância. Então, tenho meu voto de louvor em relação a essa moção, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Bruno Souza. Me parece muito interessante esse debate e também quero dar o meu pitaco aí, a minha participação, até porque é um tema que eu gosto bastante, que é justamente passar para a iniciativa privada aquilo que ela pode fazer melhor do que o poder público. Isso talvez nem fosse fruto de um debate acalorado se a gente não vivesse num país em que, infelizmente, nós pagamos impostos demais. Pagamos para tudo. Pagamos para tudo. Só que eu quero ir por partes aqui. A primeira parte é a NTT. A NTT é uma agência reguladora que deveria ouvir os consumidores, mas não faz isso. Ela tem usualmente uma atividade muito ruim, uma prestação de serviço muito ruim e tem fechado os olhos, infelizmente, como fechou aqui no contorno viário por tanto tempo, deixando a autopista sem completar algo que deveria estar completo desde 2012. Ela tem um serviço ruim. Ok, isso é uma parte. Outra parte, o Estado, infelizmente, demonstra isso, não precisa ir muito longe para provar, que não tem capacidade de fazer e manter essas rodovias. Nós temos hoje 65% de rodovias em péssimo ou estado irregular, em condições precárias de uso. 65%. Santa Catarina é o estado com o maior número de acidentes fatais per capita no Brasil. Ou seja, nossas rodovias estão em péssimo estado. Então, nesse sentido, as rodovias concedidas têm se mostrado um bom exemplo de segurança e qualidade, como é em São Paulo. São Paulo é o estado com menor índice de acidente nas rodovias concedidas, tem as melhores rodovias do Brasil e são pedagiadas, são todas pedagiadas. Claro que o grande problema se dá porque a gente paga muito imposto de um lado e faz a concessão de outro. Só que a gente tem que separar aqui os nossos pleitos. Nós temos que lutar por menos impostos de um lado e também conceder para a iniciativa privada aquilo que nós podemos conceder. Eu, diferente do deputado que me antecedeu, eu acho que a gente deve sim passar o máximo possível de coisas para a iniciativa privada. E, obviamente, quando uma empresa faz uma concessão, ela faz um cálculo econômico do que aquilo vai retornar para ela e para que ela possa fazer os serviços, então, contratados. Se isso for alterado, obviamente, a empresa vai ter o direito de fazer o rebalanceamento do seu contrato. Em algum lugar esse dinheiro vai sair, não tenham dúvidas. Ou então o que vai acontecer é o que tem acontecido no Brasil, que diversas concessões estão sendo devolvidas porque não se mostraram sustentáveis ao longo do tempo. Então esse debate é importante, mas ele deve ser feito separando os problemas e separando as caixinhas, entendendo o que é de cada discussão, né? Separando as discussões e não misturando os argumentos. Eu peço 30 segundos apenas. O que me dá uma grande tristeza nesse debate todo, peço mais 30 segundos. É que, infelizmente, muito do que o Estado economiza ao fazer a concessão para a iniciativa privada, grande parte do que ele economiza, ele não deixa de gastar por outro lado. Ele acaba gastando em folha, gastando em aposentadoria ou em inativos. Ou seja, o Estado não é porque concede que deixa de gastar por outro lado. Deveria ser assim. Deveria conceder, não tem mais o gasto, então diminui o imposto. Infelizmente não é assim. Mas como sou a favor de concessões, eu só queria explicar que votarei contrário à moção. Encerrada a discussão, para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Não, deputado Mauro de Nadal, a bancada do Sul não é contra a concessão. Em nenhum momento nós falamos isso. O norte do estado de Santa Catarina tem uma quilometragem maior do que Florianópolis a Passo de Torres. Lá nós teremos 5 praças. O norte do estado de Santa Catarina tem uma quilometragem quase, terá 3 praças na nova modelagem. Tem 2 e terá 3. Nós queremos o direito de igualdade. O Sul merece o respeito e é isso que nós queremos. Obrigado. Como Vossa Excelência encaminha o voto? Bancada do MDB vota a favor da moção. Encerrada a discussão em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Peço aos colegas deputados que registrem suas presenças para que possamos fazer verificação de quórum. No painel, peço à assessoria que abra o painel para verificação de quórum. Porque nós temos 2 projetos de lei complementar na sequência para votarmos.
Verificação de quórum. Peço aos colegas deputados que procedam ao registro de suas presenças no painel. O Marcos Vieira não está aqui. Marcos Vieira não está aqui atrás. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 252.8/2019, autoria do deputado Sérgio Mota, institui medidas administrativas para coibir a prática de trotes dirigidos aos serviços de atendimento médico de urgência, SAMU, com emenda substitutiva global, subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 334.9/2019. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários da União, abro parênteses, Apiúna, Ascurra e Rodeio, fecho parênteses, em Ascurra, para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio, em Ascurra. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 16.4/2018, autor Governo do Estado, altera o artigo 51 da Lei 6.218 de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e Comissão de Segurança. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o painel para que todos os deputados possam exercer o seu direito de voto. Pela ordem, deputado Luiz Fernando Vampiro. Encaminhamento de voto da bancada do MDB. Vota sim. A favor do governo. Registrado encaminhamento de voto de Vossa Excelência. Quem vota um, vota a favor. Quem vota dois, vota contra o projeto. Com a palavra, o líder do governo, deputado Maurício Skudilark. Só para encaminhar voto 1, porque interessa para a categoria dos policiais, é sobre a questão daqueles prazos de punição, que são prazos intermináveis, e agora fica estabelecido o prazo de 5 dias para a decisão, então. Peço se todos os deputados exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado no painel. 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 22.2/2019. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o artigo 154 e o anexo 4 da Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o painel para que os deputados exerçam seu direito de voto. Quem vota 1, vota a favor do projeto de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Quem vota 2, vota contra. Do projeto da estruturação do governo do Estado, que altera o artigo 154, anexo 4 da Lei Complementar, que dispõe sobre a estrutura e organização básica. O projeto visa corrigir equívocos da Lei de Reforma Administrativa, sem grandes alterações no texto. É voto 1 pela aprovação, se for possível. Encerrada a votação, colho o resultado no painel. 22 votos sim, 1 voto não, aprovado em primeiro turno. Moção 494, autor deputado Márcio Machado, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que os empresários que aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal da União e que não conseguiram honrar as parcelas possam ser reinseridos no programa. Em discussão, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Peço a vênia e aprovação dos nobres deputados e deputadas. A moção se refere àquelas pessoas, os empresários que aderiram ao Refis da União, não conseguiram honrar alguma das parcelas, perdendo todo o benefício, que são juros e multa. Então, o que eu estou solicitando à bancada, que não meçam esforços para trabalhar no sentido de reinserir essas pessoas, esses empresários. Por quê? Porque além de pagar o refis, tem o imposto do mês, tem matéria-prima, tem capital de giro, tem os funcionários, colaboradores. Então é muito importante essa moção para que eles possam voltar a respirar. Uma vez que a crise não passou, a crise está pesada ainda e muitos empresários perderam o refis, que é Programa de Recuperação Fiscal da União. Obrigado. Encerrada a discussão em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 495, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENIT pela construção de um viaduto na marginal da rodovia BR-101, na altura do bairro Roçado, no município de São José. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 496, autoria do deputado Felipe Estevão, cumprimentando o diretor do Floripa Airport pela inauguração do novo aeroporto de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 497, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENIT pela manutenção da rodovia BR-282 no trecho próximo ao município de Alfredo Wagner. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 498, autoria do deputado Márcio Machado, cumprimentando o governador do estado pelo investimento de 6,5 milhões feito em benefício das cooperativas catarinenses da agricultura familiar. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 499, autoria do deputado Ivan Nats, cumprimentando o diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina pela atuação no desempenho de suas funções junto a esta associação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 500, autor deputado Ismael dos Santos, apelando ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários por providências no sentido de aumentar a fiscalização das normas reguladoras de uso de mão de obra brasileira em embarcações estrangeiras. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1336, autor deputada Paulinha, solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina informações acerca dos servidores que fazem parte do seu quadro de pessoal. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 1340, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Santa Catarina informações acerca do projeto de duplicação do trecho entre Porto Seco, Aduana, Dionísio Cerqueira e o bairro Três Fronteiras deste município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1353, autoria deputado Márcio Machado, solicitando à diretora-presidente da Casan informações acerca da abertura de edital de licitação em 2019, que visa a contratação de empresas prestadoras de serviços maquinários na região serrana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1364, autoria deputado Jair Mioto, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar informações acerca da possibilidade de instalação de uma base do Corpo de Bombeiros Militar no bairro São Miguel, no município de Fraiburgo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1375, autoria deputado Márcio Machado, solicitando ao gerente do posto do Cine no município de São Joaquim informações acerca do possível fechamento do referido posto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1376, autoria deputado Márcio Machado, solicitando ao gerente da agência do INSS no município de São Joaquim informações acerca do possível fechamento da referida agência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1320, autoria deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimentos 1337, 1339 e 1347, autoria deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 1338 e 1356 a 1361, autoria deputado Neudi Sareta. Requerimentos 1341 a 1344 e 1368 a 1371, autoria deputado Márcio Machado. Requerimento 1345, 1365 a 1367 e 1379 a 1383, autoria deputado Valdir Cobalcini. Requerimentos 1346, 1362 e 1363, autoria deputado Nilson Berlanda. Requerimento 1348 a 1352, autoria deputado Marcos Vieira. Requerimento 1354, 1355 e 1374, autoria deputado Márcio Machado. Requerimento 1372, autoria deputado Altair Silva. Requerimento 1373, autoria deputado José Milton Schaeffer. Requerimento 1377 e 1378, autoria deputado Laércio Schuster. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1378, 1379 e 1391, autoria deputada Paulinha. Indicações 1380 e 1381, autoria deputado Romildo Titon. Indicações 1382 e 1400, autoria deputado Altair Silva. Indicações 1383, autoria deputado Linson Berlanda. Indicações 1384 e 1385, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso. Indicações 1386 a 1390 e 1402 a 1405, autoria deputado Márcio Machado. Indicações 1392 e 1411, autoria deputada Luciane Carminati. Indicações 1393 e 1397, autoria deputado Neudi Sareta. Indicação 1398, autoria deputado Maurício Scudilarchi. Indicações 1399, autoria deputado Jair Mioto. Indicações 1401 e 1410, autoria deputado Milton Albus. Indicação 1406 a 1409, autoria deputado Jerry Comper. Indicações 1412 a 1414, autoria deputado Laércio Schuster. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, deputado Berlanda, membro da mesa, senhora deputada Marlene Fengler, senhores deputados, quero falar um pouco hoje sobre uma fonte de energia que considero vital para o país e, obviamente, que de forma muito especial para o nosso estado catarinense. O Brasil possui
reservas de gás natural em seu território, que deverão ampliar-se, senhor presidente, de forma expressiva à medida que o país avançar na exploração das reservas do pré-sal. Porém, deputado Vampiro, só recentemente iniciou-se um movimento nacional significativo, liderado pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, para o aproveitamento industrial desta fonte barata de energia. No momento em que já se observa uma vantagem competitiva em termos de redução de custos unitários de produção nos produtos sendo fabricados por empresas instaladas junto ao sistema de fornecimento de gás natural. Aqui no estado de Santa Catarina, a corrida das empresas atrás do gás natural já começou. Não obstante, o sistema de abastecimento de gás, no momento, atende basicamente às empresas situadas no litoral do nosso estado. Inegavelmente, este aspecto acaba se tornando mais uma força atrativa para que as empresas permaneçam no litoral, ou nele venham a se instalar. Por outro lado, as empresas com sede no interior sofrem perda de competitividade, deputada Marlene, uma vez que os concorrentes similares instalados no litoral usufruem de vantagem significativa de custo. Assim, empresas localizadas no litoral catarinense, além de possuírem vantagens de infraestrutura, como a proximidade dos portos, aeroportos, a malha viária, contam com uma fonte de energia de custo inferior ao de energia elétrica e de outras fontes de energia, chegando, em alguns segmentos industriais, a 50% do custo. O interior do nosso estado conta com empresas de porte, de padrão internacional, as quais enfrentam concorrentes não só nacionais, como muitas vezes instalados em países muito desenvolvidos. Empresas como Ambev, deputado Márcio, Klabin, na sua região serrana, Bernec, deputado Berlanda, na sua querida Curitibanos, Corfil, Guararapes, Viposa, Tedesco, Adame, Caçador, Oeste Roque, no Planalto Norte, lá em Três Barras, Paraty Kellogg's, lá em São Lourenço, Berry Foods, Videira, Concórdia, Chapecó, dentre outros locais, JBS, cidades como Salto Veloso, Itapiranga, além de outras cidades, Aurora, em Chapecó e outros locais, a Celulose Irani, são exemplos dessas empresas. A sua sobrevivência, deputado Mauro, que vem do oeste de Santa Catarina, a sobrevivência dessas empresas depende de uma busca constante de competitividade. Porém, o que se observa na prática é que a vantagem da proximidade da matéria-prima acaba sendo neutralizada pelo custo da energia e da logística. Hoje, a distribuição no estado é limitada a 2 milhões de metros cúbicos de gás, deputado Berlanda. Mesmo com as expansões previstas, a interiorização apenas chegará até 2023. Se tudo der certo, deputado Márcio, chegará em Lages. Nesse contexto, deputado Berlanda, e já quero lhe conceder com muita alegria a parte, para que depois eu prossiga na linha de raciocínio.
a Sua Excelência, deputado, nesse sentido de questionar a SC Gás, o porquê que o oeste de Santa Catarina é discriminado. Mas tem um custo, já está, me parece que está em Rio do Sul, mas o nobre deputado falou na questão de caçador, curitibanos, a agroindústria do oeste de Santa Catarina. Por que a boa parte, uma grande parte do oeste de Santa Catarina não é olhado da mesma forma que o litoral? Portanto, está de parabéns pelo assunto e faço um apelo aqui, me junto à Sua Excelência, vou fazer um apelo à SC Gás que analise a questão econômica do oeste de Santa Catarina. Só a Bernec hoje produz em curitibanos algo em torno de 200 contêineres de produto por dia de MDP e MDF. Precisa dessa energia, bem como a Guararapes em Caçador, Otacílio Costa e assim por diante. Portanto, fica aqui um apelo à SC Gás que analise e que veja o oeste de Santa Catarina com outros olhos. Parabéns pelo assunto, me junto à Sua Excelência e conte comigo. Obrigado, deputado Berlanda. E eu entendo, modestamente, que cabe ao Estado implantar medidas que visem auxiliar as empresas na busca de maior competitividade. Um dos caminhos que eu entendo indubitável é viabilizar a chegada, deputado Berlanda, da distribuição de gás no interior de Santa Catarina. Nesta esteira, com a contratação que acompanhei através da mídia de 102 milhões de reais de financiamento obtido pela SC Gás junto ao BNDES, que se busquem meios de começar pelo projeto, deputado Berlanda, para viabilizar a chegada da distribuição de gás natural no meio oeste, extremo oeste de Santa Catarina e também no Planalto Norte. Talvez esse seja o único meio para socorrer as empresas e reduzir o processo de litoralização. Porém, será com certeza um dos instrumentos eficazes para tal. Da forma como a coisa caminha, duplicação, aqui a gente discute o preço do pedágio e da duplicação do Sul, da 101 Sul. Claro que entendo que tem que haver critérios. Se no Norte é 2 e alguma coisa, não entendo por que no Sul também não deva ser o mesmo preço. Mas nós gostaríamos até de ter a oportunidade de pagar pedágio, quem sabe, para ver uma BR-282 duplicada. Ela está em alguns pontos chegando ao colapso. Nós não temos rodovias duplicadas, nós não temos gás, que hoje, como disse, é uma fonte de energia indispensável para as nossas indústrias. Imagina se nós tivéssemos o gás, deputada Marlene, lá no extremo oeste de Santa Catarina, distante a 700 quilômetros do litoral, dos nossos portos, um container que viaja 700 quilômetros. Qual é o custo quando chega no porto? Então nós temos que ter algumas compensações. Eu imagino que talvez a SC Gás tenha dificuldades de, com os seus recursos, com o seu orçamento, de construir a rede de distribuição de gás até o extremo oeste, da forma como caminha, quem sabe 2100, pela velocidade em que vai chegar em Lages, por exemplo. Então, eu entendo que o Estado tem que colocar a sua mão estratégica. Mais 30 segundos, deputado. Cabe ao governo do Estado olhar Santa Catarina como um todo e que o crescimento do nosso Estado seja harmônico e que não se privilegie uma região em detrimento da outra. Então, pela distância
que nós estamos no litoral e eu vejo que a fonte de energia via gás é a melhor alternativa para o crescimento da nossa indústria. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos receber a rainha Carolina Lopes de Stefani, a primeira princesa Camila Bus Fonseca e a segunda princesa Bruna Albano Pereira, para fazerem os convites para a Heimatfest, que ocorrerá nos dias 10 e 13 de outubro, acompanhados do diretor de eventos de Forquilinhas, Erlon Arruda. Este é requerimento de autoria do presidente desta casa, Sua Excelência o deputado Júlio Garcia e outros. Pode se posicionar mais aqui pertinho, Bruna. Boa tarde a todos. Opa, agora está funcionando. Boa tarde a todos. Saudações às autoridades aqui presentes e também aos telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Eu sou Carolina Lopes, a rainha da Heimatfest 2019. Boa tarde a todos. Me chamo Camila Bus Fonseca e sou a primeira princesa da Heimatfest 2019. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Pereira e sou a segunda princesa da Heimatfest 2019. Gostaria de agradecer o espaço cedido pelo presidente da casa, o senhor Júlio Garcia, e também a recepção que a gente teve hoje aqui na Assembleia. Obrigado pelo carinho. E gostaria ainda de deixar o convite para a nossa festa, a Heimatfest em Forquilinha, que acontece nos dias 10 a 13 de outubro. E vale reforçar que a Heimatfest, Festa das Origens, é um conjunto de muita cultura, tradição, desfiles, shows e, é claro, uma festa regada a muito chopp. E para quem curte grandes atrações, teremos grandes nomes da música nacional presentes em nossa festa. Então, vale conferir. De 10 a 13 de outubro, Forquilinha te espera. Afinal, a nossa festa tenta agradar os mais variados gostos. E para comprovar isto, a Saint Beer traz este ano para a nossa festa mais de 10 tipos de chopp, além do Pilsen. E para acompanhar essa grande variedade de chopps, teremos os nossos shows. Na sexta-feira, dia 11, teremos show com a banda Nenhum de Nós. No sábado, dia 12, teremos Marcos e Belucci. E no domingo, dia 13, para encerrar com chave de ouro, teremos elas, que são grandes nomes da música sertaneja, Maiara e Maraísa. Portanto, anotem em suas agendas, de 10 a 13 de outubro, Forquilinha espera vocês. Venham para a Heimatfest. Ein Prost. Obrigada. O deputado Nilson Berlanda pediu para que aguardassem para que ele fizesse uma manifestação. Quero dizer a Forquilinha que eu conheço Forquilinha, tenho um estabelecimento comercial naquela cidade. Elas conheciam a Berlanda, mas não conheciam o Berlanda, então conhecendo no dia de hoje. E quero dizer a vocês aí que estou de parabéns aí por mais uma festa do município. De 10 a 13 de outubro, com certeza estaremos lá prestigiando essa grande festa do município. Quero parabenizar aí o prefeito, a comissão organizadora da festa, pelo pouco que conversamos aí nos fundos do plenário, essa grande expectativa da festa que estará acontecendo, então, lá em Forquilinha. Parabéns a vocês que representam também a beleza da mulher de Forquilinha e que estão se apresentando para toda Santa Catarina. Parabéns e com certeza estaremos lá nesta grande festa desse grande município que é a Forquilinha. Rainha. Te esperamos, então. Rainha, princesas, parabéns pela simpatia de todas, bem como do diretor de eventos de Forquilinha, senhor Erlon. Sejam sempre bem-vindos a esta casa e todos, então, no convite para o Heimatfest de Forquilinhas. Obrigado pela presença.
Reaberta a sessão, ainda em explicações pessoais, inscrito para falar deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 10 minutos. Pô, por favor, né? A gente pode notar que as meninas tiveram muito mais quórum que eu aqui, né? Mas, senhores, hoje é um dia curioso, né? Algumas coisas que eu estou vendo me trazem muitos... Eu fico um tanto quanto curioso. O pessoal do Lula livre passou anos pedindo Lula livre. Agora querem soltar o Lula, querem Lula preso agora, não querem soltar o Lula. Eu não entendo mais nada. Esse Brasil está de cabeça para baixo, mas vai entender. Mas eu queria falar hoje sobre um tema, sobre um negoção, na verdade. E é um negoção que qualquer um teria feito, se não dependesse do Estado para que acontecesse. Eu quero falar de um negócio onde todos ganham, todas as partes envolvidas ganhariam, ficaríamos muito melhor como Estado, ficaríamos muito melhor, a cidade ganharia, as pessoas ganhariam, os produtores ganhariam, os pequenos produtores ganhariam, todos ganhariam. Entretanto, porque é do Estado, porque é a mão do Estado, não acontece. Santa Catarina é um estado curioso. Nós temos ali nas funções originárias do Estado, o conceito de Estado, né? O Estado nasceu, a sua primeira função foi garantir a segurança dos indivíduos que habitavam uma certa região. Ele nasceu para isso. Depois, acabou assumindo a função de proteger os contratos e as garantias da propriedade privada. Mas depois daí, degringolou. Aí foi de mal a pior e o Estado começou a fazer cada vez mais coisas. E aí Santa Catarina chega ao ponto de nós termos um Estado que administra frutas e verduras. Será que isso é função do Estado? Será que administrar a venda, um hortifruti, é função do Estado? Porque é isso que o Estado de Santa Catarina faz hoje, administra uma feira, um hortifruti, com todo respeito, a feira é uma grande feira, é a maior do Estado, na verdade, mas são frutas e são verduras. O Estado deveria fazer isso, porque quando alguém me fala que o Estado deve atuar na saúde, na educação, na segurança, eu até entendo porque a pessoa fala isso. Mas eu realmente tenho muita dificuldade de entender por que o nosso Estado tem que administrar a venda de frutas e verduras. Por que o Estado de Santa Catarina tem que ter o SEASA? Por que não privatiza o SEASA? Hoje, este empreendimento, que na verdade muitos produtores catarinenses hoje estão ali vendendo, ele está num terreno de R$8.000, de 8 mil metros quadrados. O terreno vale mais de 20 milhões de reais no meio da cidade de São José. Nós temos hoje ali diversos produtores, cerca de 300 lojistas, que poderiam estar num lugar muito melhor, porque hoje, devido às limitações espaciais, que a cidade acabou crescendo no entorno do SEASA, hoje, devido a essas limitações, os produtores não conseguem mais atender, por exemplo, as grandes redes de supermercado que antes compravam no SEASA, hoje não conseguem mais, pelas limitações espaciais e pelas limitações também da infraestrutura. Hoje o SEASA não tem mais essa infraestrutura. E além de tudo, o SEASA, além de não ser positivo para quem está ali trabalhando, porque tem o seu mercado limitado, para o Estado é um prejuízo. O SEASA tem um prejuízo acumulado de 5,6 milhões de reais e emprega 40 pessoas lá que ganham, somando todos os salários, quase 190 mil reais por mês. Eu queria entender para quê? Eu queria entender por quê. O Estado não sabe fazer isso, não deveria fazer isso. E eu falei que era um negócio onde todos ganham, não é verdade? Pois é um negócio onde todos ganham. Por quê? Se privatizassem o SEASA, aqueles produtores poderiam ir para um terreno fora da cidade, ainda próximo, mas fora, aonde poderiam construir uma infraestrutura toda nova. E eles querem fazer isso. Eles estão dispostos a fazer isso, a investir nisso. Os próprios produtores e lojistas e vendedores querem fazer isso. Construir uma infraestrutura que permita com que eles atendam com muito mais quantidade e qualidade a quem deseja ali comprar. Os produtores vão ganhar por conta disso, o pequeno produtor ganha também, porque vai ter mais infraestrutura e vai ter o seu local garantido. O Estado ganha,
porque consegue vender um ativo que hoje vale muito, vale muito, mas não vale nada. Porque como está hoje, sem um terreno ser vendido, ele não vale nada para o Estado. Só que o Estado, ele vale prejuízo, na verdade. Cada mês o Estado tem que gastar 190 mil reais para pagar os prejuízos acumulados. O Estado poderia vender, realizar esse dinheiro do terreno, vender esse terreno, botar no caixa do Estado isso, e deixar com a iniciativa privada fazer aquilo que ela sabe fazer. E a população de São José, especificamente, iria ganhar muito, porque hoje são 3, 4 mil carros entrando e saindo, e veículos e caminhões entrando e saindo no Ceasa, no meio de um perímetro urbano. Ou seja, cria ali um grande problema também de mobilidade e atrasa toda a região ali. Além disso tudo, muito barulho também para as vizinhanças, porque hoje o Ceasa está incrustado no meio de uma região residencial. Então, pergunto novamente, com tantos prós, por que o Estado não toma uma iniciativa? Está na hora de ter coragem, de ser disruptivo, de fazer coisas diferentes, porque o que a gente veio tentando até então não tem dado certo. Por que o Estado tem que focar em venda de frutas e verdura? Deve ser por isso que não fazemos nada direito, que não conseguimos prestar serviços de saúde com qualidade, serviços de segurança com qualidade, serviços de educação com qualidade, porque queremos cuidar de tudo, não fazemos nada certo. Queremos fazer sempre aquele voo de galinha, não investimos em nada, não temos foco em nada, e aí fazemos tudo mais ou menos. E é o que está acontecendo. O Estado está cuidando de venda de frutas e verduras e não consegue cuidar dos seus pacientes que estão na fila de um hospital morrendo porque às vezes não tem um insumo, ou não tem pessoal, ou não tem organização para cuidar dessas pessoas. Fazemos tudo meia boca. E aí, novamente, eu deixo a pergunta, por que temos que cuidar de vendas de frutas e verduras? Ainda mais quando os produtores querem que seja privatizado, querem ir para um terreno melhor, querem ir para um terreno que tenha mais capacidade de atendimento, os lojistas querem ir, o pequeno produtor quer ir, o Estado vai ganhar, o cidadão de São José vai ganhar e o catarinense vai parar de pagar esse prejuízo todo e pagar esse custo só para o Estado brincar de vender frutas e verduras. Está na hora de a gente começar a botar a mão na consciência e começar a pensar em ser disruptivos, em pensar se realmente faz sentido o que a gente faz. Está na hora de repensar, porque eu vivo dizendo isso, não é que o Brasil vai dar errado, o Brasil já deu errado. Está na hora de a gente começar a reconstruir. E reconstruir exige isso. Uma filosofia e um pensamento e refletir sobre aquilo que de fato faz sentido. A gente vai querer continuar investindo em tudo e fazendo tudo, achando que a gente tem capacidade para isso e fazendo tudo meia boca, mais ou menos, com meia qualidade, ou a gente vai começar a se focar naquilo que é essencial. Está na hora da gente ser menos pretensioso, menos arrogante, eu diria, e começar a deixar para quem sabe fazer, e começar a ser um pouco mais humilde e abrir mão daquilo que outros podem fazer melhor. Não faz sentido vendermos frutas e verduras. Vamos deixar isso para quem sabe e entende. Tem um negoção ali para ser feito. Basta coragem, iniciativa e vontade de ser disruptivo. Governador, SC Par, Casa Civil, vamos ousar, vamos focar naquilo que é essencial. Privatiza, vende, para de fazer aquilo que a gente já não deveria estar fazendo. São Paulo adotou esse modelo, privatizou, passou para a iniciativa privada. Os resultados são promissores. Tenho certeza que o saldo final para a população paulista será benéfica e todos irão ganhar no fim. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui em Santa Catarina. Um pouco de ousadia e vontade de ser disruptivo. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos e com a autorização do deputado Bruno Souza, do deputado Márcio Machado, do deputado Gessé Lopes, Coronel Mocelin e Gerry Comper, esta presidência convoca a nova sessão para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.